Olá, vamos conversar mais um pouquinho a respeito dos crimes contra a administração pública. Dessa vez, com relação aos artigos 318, 334 e 334-A do Código Penal. Aos crimes, portanto, de facilitação ao contrabando e descaminho, de contrabando e de descaminho. O que existe nessa situação específica? Mais uma exceção à regra geral do concurso de pessoas. Aqui, o legislador optou por dividir a conduta do funcionário público que facilita o contrabando ou descaminho de terceiro, para que ele responda pelo crime funcional do artigo 318, e a conduta do particular de realizar contrabando ou descaminho, para que esse particular responda pelo artigo 334 ou 334-A do Código Penal. Significa dizer que para a gente entender o crime do 318, que é uma norma penal em branco, precisamos compreender o 334-A e o 334 do Código Penal, que estabelecem, a conduta do descaminho e do contrabando. Por que é uma exceção à regra geral do concurso de pessoas? Porque no artigo 29 do Código Penal está previsto que todo aquele que concorre para um crime vai responder pelas penas a ele cominadas. Significa dizer que todo aquele que colabora para uma prática criminosa estaria incorrendo no mesmo tipo penal. Como aqui eu tenho o crime funcional no artigo 318 e o crime praticado pelo particular entre os artigos 334 e 334-A do Código Penal, eu tenho dois tipos penais distintos para serem imputados a pessoas que, em tese, agiram conjuntamente. E, por isso, eu excepciono essa regra geral do artigo 29. Para eu entender, portanto, o artigo 318, essa conduta de facilitar o contrabando e descaminho, eu preciso entender o que é descaminho, artigo 334, e o que é contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal. Quando eu falo em descaminho, eu falo nessa conduta de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Significa dizer que eu tenho o crime de descaminho quando eu tenho uma mercadoria permitida, que ela pode entrar, ela pode sair, ela pode circular, ela pode ser consumida no território nacional, mas que a pessoa ilude, a administração pública para não pagar o imposto decorrente dessa entrada, dessa saída ou desse trânsito da mercadoria, ou para pagar esse imposto a menor, ou seja, pagar um valor menor do que o devido. Então, nesse caso em que eu tenho uma mercadoria permitida, acompanhada da ausência de pagamento total ou parcial do imposto devido, eu tenho uma situação de descaminho que é caracterizada, que é tipificada no artigo 334 do Código Penal. Já no contrabando, o artigo 334-A do Código Penal, fala-se assim: importar ou exportar mercadoria proibida. Aqui, o que eu tenho é a importação ou exportação, a entrada ou saída do território nacional de uma mercadoria que é proibida, que não pode circular. Então, a gente pode ter aqui a situação de drogas, de armas, de uso restrito. Então, eu tenho aqui uma mercadoria proibida, que não poderia circular, que ela está ingressando ou saindo do território nacional. Obviamente, é que eu não estou preocupada se pagou ou não pagou tributo, porque não pode nem pagar tributo. Se não pode circular, não tem esse tributo a ser devido, Então, aqui a discussão é com relação ao ingresso ou saída dessa mercadoria do território nacional. Se o funcionário público, ele facilita qualquer uma dessas duas condutas, ele vai estar incorrendo no artigo 318. Se o particular está fazendo ingresso ou saída de uma mercadoria proibida,
ele vai estar respondendo pelo 334A. Se esse particular que agiu em conjunto com esse funcionário público, ele está fazendo ingresso, saída, circulação de mercadoria permitida, mas desacompanhada de pagamento total ou parcial do tributo devido, ele vai estar respondendo pelo 334, pelo crime de descaminho. Notem que as normas do 334A, têm algumas formas equiparadas, que são muito parecidas, né? A prática de fato assimilado a contrabando ou descaminho, previsto em legislação extravagante, né? Quem importa ou exporta clandestinamente mercadoria de que depende de registro, né? A questão da navegação de cabotagem. Então, eu tenho aqui algumas condutas que são consideradas como condutas equiparadas ao contrabando e ao descaminho, mas que fazem menção à mesma noção do caput, ou seja, mercadoria permitida, desacompanhada de tributo, mercadoria proibida, né, ingressando ou saindo do território nacional. E é muito importante chamar a atenção para vocês, né, de duas coisinhas, né, que se aplica tanto ao artigo 334 quanto ao artigo 334A, que é a equiparação das atividades comerciais. A gente considera como atividade comercial também, né, para fins desse artigo, qualquer forma de comércio irregular, clandestino, até mesmo aquele realizado em residência, e a causa de aumento de pena, né, que a pena vai ser aplicada em dobro no caso do contrabando ou do descaminho ser praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Antes, a gente tinha o artigo 334A incorporado no artigo 334, mas por uma mudança legislativa eles foram divididos, mas têm textos muito semelhantes, muito parecidos. Tranquilos? Espero que tenham entendido.